Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Estamos aqui novamente de volta. Desse lado aqui, professor Tiago Souza, e desse lado aí vocês, né, que estão interessados em conhecer um pouco mais, né, da mecânica impressionante. Bom, prazer em revê-los. E se você, por um acaso, esbarrou nesse vídeo, né, viu a duração dele e não se assustou e apertou, parabéns. Bom, aqui nós vamos dar um prosseguimento nessa parte de energia. Teve um outro vídeo com sistemas conservativos, ou seja, sistemas perfeitos, onde toda a energia ela é reutilizada, ela é transformada para ainda energias úteis, vamos dizer desse jeito. Só que não é a nossa realidade. Nós temos nos sistemas que nós chamamos de não conservativos, nós temos perdas no nosso sistema. Ó, eu estou aqui no sistema com perda, estou aqui na minha rede, embalando, e você sabe que à medida que o tempo passa, esse meu embalo aqui ele vai diminuindo. Mas por quê? Porque eu vou perdendo energia, né? Energia vai sendo perdida por atrito, a questão do vento também, a massa de ar que está ao meu redor aqui, ela vai me freando. Muito bem, e depois a gente termina vendo sobre a dinâmica impulsiva. Bora pra cima, que tem muita coisa para ver hoje. Justo. Bom, então tá aqui. Vamos começar justamente com o que nós chamamos de sistemas não conservativos, que ele vai se embasar, vamos dizer assim, a equação inicial é do sistema conservativo. Que como é que funciona? A gente tem o seguinte, temos que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, ou seja, toda a energia que tem no início é o que tem no final. Só que agora não. Agora no sistema não conservativos nós temos uma energia que é dissipada bem aqui. Uma energia foi perdida, certo? É como vai funcionar. Bora ver então como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul. Um ciclista partindo do repouso, olha, partindo do repouso, velocidade inicial 0. Inicia a descida em uma ladeira com 40 metros de altura e mergulha num lago situado em sua base. Sendo a gravidade 10, considerando a energia dissipada por atritos 28% da energia mecânica total. A velocidade com que este ciclista chega à base da ladeira, batendo na água, é a seguinte. Muito bem. Bora ver, ilustrar isso aqui. Então nós temos esta ladeira aqui. Olha essa ladeirazinha boa. Ela tem 40 metros de altura. A velocidade inicial lá em cima é 0. Significa que não tem energia cinética. Bom, muito bem. E energia potencial? Tem. Elástica? Não tem móvel. Mas tem potencial gravitacional, porque tem altura. Então aqui em cima, deixa eu pontuar, tenho só energia potencial gravitacional. E lá embaixo, Thiago? Lá embaixo, eu não tenho mais energia potencial gravitacional, mas o bichinho acelerou. Então aqui embaixo tem energia cinética. Certo? Só que não foi totalmente transformada. No meio do processo, nós perdemos uma energia, certo? Uma energia foi dissipada. 28% dessa energia mecânica total que foi do início lá. No início eu só tinha energia potencial gravitacional. Perdi uma parte e cheguei com uma parte dela lá embaixo, certo? Se eu perdi 28%, me diz, lá embaixo eu vou ter quanto? 72? 72, né? Deixa eu escrever aqui o que está acontecendo. A energia mecânica final, ela vai ser 72% da energia mecânica inicial. Não é isso que está acontecendo? 72, né? Exatamente, se eu não estiver errando nada. Muito bem. Lá no início, Thiago, para aí. No final, o que eu tenho? No final só tem energia cinética.
72, ou seja, 0,72. E no início eu só tenho potencial gravitacional. Escreve direitinho, Thiago. Energia potencial gravitacional. Bom, fechei. Deixa eu subir aqui para nós fazermos o cálculo. Aqui já dá para esconder um pouco. Energia cinética, massa vezes velocidade, que é o que eu quero, ao quadrado, Thiago, sobre 2. 0,72. Gravitacional, massa, gravidade, altura. Já cortei as nossas massas, não preciso saber qual o valor da massa. Muito bem. Então, velocidade não sei, eu quero. Vou jogar esse 2 multiplicando para lá. 0,72. Gravidade é 10 e a altura é 40. Eita, tá bonito o negócio. Bora fazer essa conta. Então nós temos 0,72 vezes 10 dá 7,2. 7,2 vezes 2 dá 14,4 vezes o 40. Deixa eu arranjar isso aqui. Eu faço esse 14,4 virar 40, virar 144 e o 40 vira 4. Tá percebendo? A casa decimal que eu tinha do 40, eu passei para o 14,4. Dá mesmo, certo? Cuidado. Se eu numa multiplicação, se eu diminuir um número, eu aumento o outro e vice-versa. Vou jogar essa raiz para lá. Vai ficar 144 vezes 4. O 144 sai 12 da raiz e o 4 sai 2. Então a velocidade deu 24 metros por segundo, tá? Que eu estou no sistema internacional. Vocês estão vendo ali que não tem nenhuma opção. Que bom, o vestibular não foi maldoso. Mas, porque se fosse, ele teria deixado uma opção como essa. Mas, como está tudo em km por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Que vai dar 86,4. Ou 40, como está lá na opção. Muito bom. E questãozinha boa, hein? Certo? E assim fechamos. Deixa eu marcar aqui. Vamos para... Pode marcar errado para tu ver se vai acertar. Bora para a próxima. Essa questão é do Enem. Diz assim: bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ele vai perdendo, né? Por isso que ela vai quicando e a altura vai ficando menor. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após o número de kicks seja adequada às práticas do jogo, né? A bola de futsal não pode quicar muito. Nessa modalidade é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Uma bola de massa igual a 0,4 kg é solta verticalmente de uma altura inicial de 1 metro e perde a cada choque com o solo 80% da sua energia mecânica. Uau, hein? Considere desprezível a resistência do ar e adote gravidade igual a 10. O valor da energia mecânica final em joule após a bola quicar 2 vezes no solo será igual a... Tá certo. Deixa eu subir o suficiente para termos as informações que precisamos. Como, por exemplo, a massa. Massa, 0,4 kg. Altura, 1 metro. E a gravidade, todos nós sabemos já, né? Então tá certo. No primeiro kick, a energia mecânica final, depois do primeiro kick, é 20% da energia mecânica inicial. Hein? Correto? Perdeu 80% da energia mecânica, então ficou com 20%. Certo? Se eu quiser o segundo kick, eu vou ter que multiplicar por outro 0,2. Porque ele perdeu de novo 80%. Se quisesse o terceiro kick, eu ia multiplicar por outro 0,2. Você quer calcular separadamente a energia mecânica depois do primeiro kick, aí depois calcular depois, fique à vontade. Mas aqui eu já tenho o que eu preciso. Então 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Qual é a energia mecânica inicial? É só gravitacional, né? Ele estava numa certa altura e caiu. Então
massa vezes gravidade vezes altura. Então, energia mecânica final 0,04, massa 0,4, gravidade 10 e altura 1. Então, nessa brincadeira, energia mecânica final, aí o 10 vamos por 0,04, vai ficar 0,4 vezes 0,4 dá 0,16 Joule. Não é? Deixa eu ver. Não quis enquadrar. Agora enquadrou. Empacotamos para a viagem e marcamos nossa alternativa. Seguindo. E voltando do sul. Se não fosse pela chuva de arraste do ar sobre as gotas de chuva, elas seriam altamente destrutivas para plantas e animais, porque chegariam ao solo com velocidade de módulos muito grandes. Imagina, porque a altura é muito, né? E aí ele vai chegando aqui, imagina, ia chegar com uma velocidade de uma bala. Uma gota de chuva com massa de 0,005 gramas, cuidado, hein? Cai de uma altura de 1000 metros, 1 quilômetro, e chega ao solo com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo, num referencial fixo no solo. Supondo que a gota permanece intacta e que a energia mecânica... Intacta por quê? Porque na queda ela vai desfazendo, essa que é a verdade. Mas imaginando que esse 0,005 vem desde lá de cima até embaixo, que a energia mecânica é transformada em energia interna do ar e da própria gota, a porcentagem de energia que é transformada em energia interna, em termos aproximados, é de... Tá certo? Então, viu só o que aconteceu? Em vez dela dissipar, ela guardou essa energia. Então, a gente pode pensar em fazer a diferença, né, dessas duas energias, queria ser o seguinte. Deixa eu mais uma vez subir, só para ter as informações que nós precisamos, que são massa, vou transformar em quilograma, tá? Então, ali, ó, vou escrever aqui para depois repassar lá para cima, 0,005 gramas, que isso aqui, dividindo por 1000, para transformar em quilograma, então eu acrescento mais 3 zeros. Então ficou isso aqui, certo? Que em notação científica é 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, perdão. 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Tá certo? E tenho essa altura inicial, que é de 1000 metros. Logicamente, a gravidade deve ser 10, né? E a velocidade lá embaixo, 10 metros por segundo. Então, bora ver essa diferença, né? Então, essa energia interna seria a diferença das duas. Que no início eu tinha só energia potencial, gravitacional, e no final tenho só energia cinética. Bora lá? Massa vezes gravidade vezes altura, menos, Thiago. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Isso vai dar o panorama do que a gente precisa, para ver qual é a energia interna. Então, bora lá. Massa, 5 vezes 10 a menos 6, vezes a gravidade, vezes a altura, que é 1000. Vou colocar desse jeito já, hein? E cinética lá embaixo. Massa, 5 vezes 10 a menos 6. Licença aí, Thiago. Obrigado. Vezes velocidade, 10 ao quadrado sobre 2. Tá ficando bonito. Ajeitando aqui, ficou 5 vezes 10, 10, olha, 10 a 6, menos 6, 10 a 1, 10 ao cubo, potência mesma base, conserva e soma os expoentes. Menos 6 mais 1, menos 5. Menos 5 mais 3, menos 2. Certo. Desse lado aqui, nós vamos ter 5 dividido por 2 dá 2,5. E as potências de mesma base, menos 6 com mais 2, menos 4.
Muito bem. Então, ajustando isso aqui, não posso fazer essa subtração se as duas potências estiverem com bases diferentes. Então, posso fazer o seguinte: 5 vezes 10 é menos 2. Para virar menos 2, eu puxo duas casas, olha. Pegou? E aí eu tenho que essa energia interna, 5 menos 0,025 dá 4,975. Né? Vezes 10 é menos 2. Joule. Muito bom. Bom, eu preciso fazer o comparativo dessas duas coisas, da energia inicial, que era só energia potencial, que se você for perceber, lá em cima só tinha potencial. Ó, só tinha potencial, só tinha potencial, só tinha potencial. Então isso aqui é o valor que tinha lá em cima. Deixa eu fazer essa porcentagem aqui. A porcentagem de energia é o quanto eu tenho agora, 4,975, vezes 10 a menos 2, com o que eu tinha lá em cima, que é 5 vezes 10 a menos 2. Esse é o comparativo. Cortei essas duas potências. E aí 4,975 dividido por 5 dá 99,5. Certo? Certo? Sabe por quê? Na verdade dá 0,995, que é a mesma coisa que 99,5%. Então ele armazenou 99,5%. Imagina se não tivesse armazenado, ia chegar com uma velocidade imensa. Então a opção é mais de 95%. Seguindo. E chegamos numa outra seção, que é a quantidade de movimento. Muito bem. O que seria a quantidade de movimento? É literalmente o quanto de movimento ele tem. A gente tenta expressar, categorizar esse movimento. E pela fórmula da quantidade de movimento, se você não lembra, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Com uma atenção que a quantidade de movimento é um vetor, do mesmo jeito que a velocidade é um vetor. Ela precisa de intensidade, direção e sentido. Tá? E é a mesma direção que está a velocidade, é onde vai estar a quantidade de movimento. Quanto mais velocidade eu tiver, mais quantidade de movimento eu vou ter. Ou, quanto mais massa eu tenho, mais quantidade de movimento eu tenho. Por isso que dois móveis com a mesma massa, imagina dois carros iguaizinhos, tem a mesma massa. Mas se eles tiverem velocidades diferentes, quanto mais velocidade, mais quantidade de movimento. Mais estrago ele pode fazer num choque, tá? Agora bora fixar o outro. Se os dois carros, se dois móveis estão com a mesma velocidade, então imagina um caminhão e uma bicicleta. Caminhão e uma bicicleta com a mesma velocidade. Imagina, 10 km por hora. Um caminhão, imagina um caminhão a 10 km por hora, muito devagarzinho. E uma bicicleta a 10 km por hora. Para nós parece rápido. Só que um tem mais massa. Então o caminhão vai ter mais quantidade de movimento. Ele pode fazer mais estrago a 10 km por hora. Ele faz mais estrago do que uma bicicleta a 10 km por hora. Porque tem mais massa. Certo? Então é a composição dessas duas grandezas. Muito bem. Não sei por que eu apaguei. Então traz de volta. Bora ver essa aqui do Paraná. Ih, rapaz, tá bom. Uma pedra é arremessada para cima, formando com a horizontal um ângulo de 45 graus. Então quer dizer que não foi para cima, foi obliquamente. Sendo desprezível a resistência do ar, a partir do lançamento até atingir a altura máxima, o que acontece? Então bora lembrar aqui de lançamento oblíquo. Nós temos aqui a pedra lançada a 45 graus. Então, sabemos que ela vai fazer um movimento parabólico. Ele está querendo enfatizar aqui em cima. Sabemos que essa velocidade ela vai ter duas componentes. Uma vertical e uma horizontal. A horizontal é x, a vertical é y. Lá em cima, lembrando da nossa vida, não temos velocidade vertical porque ela para voltar. Mas a velocidade horizontal ficou a mesma em todo o movimento. Porque a aceleração eu só vou ter aqui, a da gravidade. Aqui eu não tenho aceleração.
certo? Então lá em cima não tem velocidade vertical. Tá bom. O que nós podemos falar? A componente horizontal da quantidade de movimento da pedra não se altera. Opa! Se eu tenho uma velocidade lá em cima, eu tenho uma quantidade de movimento. A componente horizontal. Se a velocidade horizontal não mudou, a quantidade de movimento também não alterou. Então quer dizer que isso aqui é a nossa resposta. Bora ver se as outras estão erradas? Componente vertical da quantidade de movimento não se altera. Claro que se altera, lá em cima não tem mais nada de componente vertical, só tem horizontal, de velocidade e quantidade de movimento, porque eles estão interligados. C. Pedra não recebe impulso de nenhuma força. Como é que ela está então viajando aí no ar? Letra D. Energia cinética da pedra não se altera. Lógico que se altera. Se lá em cima ela vai perdendo uma das componentes, ou seja, a velocidade resultante vai mudar, a energia cinética altera. Certo? Porque lá ela perdeu um pouco da energia cinética para transformar em energia potencial. Altera sim. E a letra E, velocidade da pedra diminui até se anular. É mesmo? Como é que ela volta para a Terra? Volta com velocidade. Então era a letra A mesmo. Bora seguir. Chegamos em São Paulo. Getúlio Vargas aqui. Uma ema pesa aproximadamente 360 newtons e consegue desenvolver uma velocidade de 60 km por hora. Uau! O que lhe confere uma quantidade de movimento linear em kg por metro por segundo de... Aí deu a aceleração da gravidade. Bom, quantidade de movimento, já vimos lá em cima, né? Não vou me preocupar com os vetores aqui. Massa vezes velocidade. Massa, tá certo, vezes velocidade. E agora, cadê a massa? Fácil, eu sei que o peso dela é massa vezes gravidade. Se o peso é 360 e a gravidade é 10, quanto é que é a massa dessa ema, pessoal? 36 kg, vamos lá. Vamos colaborar com a vida, por favor. Então, tenho 36 kg de massa. E a velocidade? Bom, velocidade é de 60 km por hora. Km por hora. Tenho que pegar esses 60 km por hora e dividir por 3,6 para dar em metro por segundo. Correto? E quanto é que dá então, Thiago? Não interessa. Eu vou escrever desse jeito mesmo, olha. 60 por 3,6. Ó, porque tá lá aparecendo um 36. Beleza matemática, hein? Então, quando eu simplificar o 36 com 3,6, vai dar 10. Aí 10 vezes 60, não sei. Claro que sei, rapaz. 600 kg por metro por segundo. Quilograma metro por segundo. Embalado, empacotado e bonitinho. 600, letra C. Tranquilo, né? Bora seguir. E agora, estamos na parte de impulso, certo? Impulso é um negócio interessante. Ele tem duas coisas envolvidas. O impulso, ele é diretamente proporcional à força e ao tempo de aplicação dessa força. Então dá para perceber que já que força é vetorial, ela é um vetor, né? Tempo não é, o impulso vai ser um vetor também. Ele vai estar na mesma direção de onde foi aplicada a força, certo? Então, se eu aplicar uma força muito forte, muito grande, em pouco tempo, vou empurrar um carrinho. Um bebê, uma criancinha de 3 anos e um adulto. Dá para perceber a diferença de força, né? Durante 1 segundo, os dois vão aplicar as forças deles, né? 1 segundo certinho. Uma criança e um adulto. Qual o impulso vai ser maior? Logicamente, o adulto vai conseguir empurrar com mais facilidade o carrinho, vai ter mais impulso, porque ele tem mais força. Agora, bora pensar o contrário. É a mesma força, só que aplicada em intervalo de tempo diferente. Um eu aplico durante 1 segundo e outro durante 2 horas. Né? Qual vai receber mais impulso? Qual vai desenvolver maior velocidade? Logicamente, vai ser o que vai ser aplicada durante mais tempo. Então essa daqui é a nossa ideia. Bora aqui para o Rio de Janeiro então. Observe o gráfico a seguir que indica a força exercida por uma máquina em função do tempo. Tá certo? Então olha só, a força variou. Esse é um momento que
acontece uma coisa bem interessante, porque se a minha força fosse constante, era fácil mudar ali naquela fórmula, não é? Mas e agora? Eu troco que valor? Porque tem força 120, tem força 100, tem uma força bem aqui que não sei, deve ser 110, não sei. A força está variando. Que valor eu troco ali, Thiago? Não preocupa. Todas as vezes que tiver força variável, eu preciso de um gráfico, certo? É o que está acontecendo aqui. Que não há perdas no sistema, estime em Newton segundo, que é a unidade de impulso, e determine a impulsão fornecida pela máquina no intervalo de 5 a 105 segundos. Uau! Então quer dizer que ele quer exatamente esse intervalo aqui, de 5 a 105 segundos. Correto? Bom, muito interessante. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Ou primeiro eu calculo essa área que eu rastreei aqui, ou eu já troco direto na fórmula. Vou trocar na fórmula que ainda não apresentei para vocês, ela aqui no vídeo, né? Força vezes ΔT. Só posso fazer isso porque a força está constante nesse intervalo. Senão só tinha uma solução, que era calcular aquela área ali. Mas tá bom, a força em todo esse período foi de 100 a newtons. E o intervalo, se ele estava em 5 e foi para 105, quanto foi a variação de tempo? 100. Então, eu tenho aqui exatamente 10.000 newton segundo. Esse aqui foi o impulso estimado, né, nesse objeto aqui, nessa máquina. Fácil, né? Tranquilo. Então, bora. E agora chegamos em Minas Gerais. Diz assim, o gráfico abaixo mostra a intensidade de uma força aplicada a um corpo no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Olha só, variando tudo, né? O impulso da força no intervalo especificado vale... Aqui não tem jeito. Aqui a força está variável. Bom, então eu tenho que calcular a área. Eu podia calcular essa área aqui, ó, essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui e essa área aqui. Primeira área é um trapézio, segunda é um retângulo, terceira é um retângulo e o último é um triângulo. Só que eu posso também identificar as figuras conhecidas. Por exemplo, toda essa área aqui é um trapézio, certo? E toda essa área aqui também é um trapézio. Cuidado, deixa eu apagar aqui. Essa área aqui toda não é um trapézio, tá? Fiquem atentos com isso. Mas essa área aqui é um trapézio. Então eu preciso calcular a área desses dois trapézios. Bora calcular essa área 1? Vamos. Vem para cá, Thiago. A área 1 é um trapézio. Como é a fórmula do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Que seria isso aqui, ó. Correto? Então bora lá. Quanto é a base maior? Base maior é essa aqui, ó. Quanto é? 20. Base menor? 10. Altura? 1. Estranho, Thiago, a altura está deitada? É, porque esse trapézio inventou de ficar em pé. Paciência. Se formos fazer essa conta, 20 mais 10 dá 30, 30 vezes 1 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15. Então, isso aqui, essa área é igual numericamente, vou colocar o Nzinho aqui, ao impulso. Então, isso aqui é Newton segundo. E a área 2, Thiago? Bora lá. A área 2 também é um trapézio. Base maior, esse aqui está comportado, ele está deitadinho, não está em pé. Olha essa base maior, ela foi de 1 até 4, então ela tem 3. A base menor, está aqui, foi de 1 até 3, então tem 2. A altura está aqui, 20. Isso tudo dividido por 2. Então a área 2, 3 mais 2, 5. 5 vezes 20, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 newton segundo. Então, eu só preciso somar. O impulso total vai ser a soma das duas. 15 mais 50,
Na minha época, 15 mais 50 dava 65, certo? O quilograma metro segundo. Quilograma metro por... é outra unidade de impulso. Tiago, essa não é a unidade de quantidade de movimento? É coincidência, né? Pois eu te digo que essa é a verdade. A gente vai ver no teorema do impulso já já isso. Bora seguir. E olha, não prometi, vou cumprir. Tá aqui, teorema do impulso é a última sessão nossa aqui da mecânica impulsiva. O que é o teorema do impulso? Percebeu-se que quando eu aplico uma força, eu gero uma variação de velocidade. Força tem uma aceleração, tá interligado. A aceleração é mudança de velocidade. Muda a velocidade, muda a quantidade de movimento. Então, o teorema do impulso diz que esse impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? É o que vai determinar aquela variação de quantidade de movimento. Simplesmente, quanto mais impulso eu der, mais variação de quantidade de movimento vai acontecer. Simples assim. Bora ver o que está acontecendo aqui no Paraná. Tiago, vem para cá porque tu vai precisar escrever algumas coisas. Um corpo de massa 2 kg, nota os dados, tenta interpretar direito, é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Até agora está tudo no sistema internacional, bonitinho. Despreza a resistência do ar, que bom. E considera a aceleração da gravidade 10. O módulo do impulso exercido pela força-peso desde o lançamento até atingir a altura máxima. A altura máxima, tem uma informação escondida aqui. O que deve ser? Bora ver. Então tá aqui, olha o que aconteceu. Alguém, não tinha nada para fazer, lançou um corpo para cima com uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá bom. Tá. Ele chegou numa altura máxima. Quanto é a velocidade aqui em cima? É a informação que está escondida. Na altura máxima, a velocidade é 0. Correto? Então tá bom. Então bora ver. Ele quer saber o módulo do impulso. Por que o módulo do impulso? Vou te dizer por quê. Vamos ver. Impulso é a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final. Quanto é a quantidade de movimento final? Lá em cima não tem nada. Por quê? Porque lá em cima não tem velocidade. Não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Como é que eu vou calcular a quantidade de movimento se não tem movimento? Tá bom. E a quantidade de movimento inicial? É a massa vezes a velocidade inicial. Eu escrevi de inicial, mas podia ser 0, tá? Inicial. Tá bom. Menos a massa 2, velocidade 20. Então, o impulso é menos 40 metros por segundo. Opa, perdão. E agora? Newton segundo? É. Mas como é quantidade de movimento, podia ser quilograma metro por segundo. Tá certo. Esse aqui é o módulo. Tiago, e menos 40 não tem nenhuma opção. Menos 40 por quê? Porque se a gente está considerando que a velocidade está para cima, ela é positiva, o peso vai para baixo. Está no sentido negativo. Então, o impulso é negativo. Certo? Então, mas como ele quer o módulo é 40. Certo? O módulo, a gente está só ignorando o sinal. Então, no fim das contas, deixa eu escrever aqui, olha, o módulo do impulso, lembra desse símbolo? É 40 Newton segundo. Muito bom, muito bom. Empacotadinho, enfeitadinho, com um lacinho para viagem. Mais uma, bora lá. E diz assim a 39, durante um reparo, isso aqui é do Enem, um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg. Estava danificada. Inicialmente,
O cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Eita, isso aqui ele é interessantíssimo. Que é onde a gente vê os exemplos, né, de quantidade de movimento. Então tá aqui. Então nós temos aqui, é uma bomba, né? Deixa eu colocar desse jeito. Certo? Então, o que acontece? No início, eles estão em repouso. Então, quantidade de movimento aqui é zero. A quantidade de movimento do sistema, inicialmente falando, ela é zero. Correto? Vai ter um momento em que ele vai empurrar a bomba para o espaço. Então, a bomba vem embora para cá. E, como consequência, ele vem para cá. Estranho isso, né? Tiago, por que eu não vejo isso na realidade? Porque lá não tem essa questão. Ele não está com o pé no chão. Quando a gente empurra alguma coisa, o nosso pé, o atrito, não nos faz vir para trás. Só que, no fim das contas, não é que a gente vai para trás, mas quando a gente empurra, a gente vem um pouco para trás. Quando você vê uma pessoa atirando com uma arma, uma espingarda, ela dá o que chama de coice, né? Ela faz essa aqui para trás. Só que como a gente está segurando, ela não vai embora com a mesma velocidade que a bala foi para frente. Mas durante aquele impulso rápido, é o que acontece. Só que a gente não vê, por causa dessas resistências que tem. Lá no espaço, não. Então, tem aquela brincadeira também que a gente fala, né? Quando uma pessoa, daquela bola de pilates grandona, né? Duas pessoas estão correndo uma contra a outra e vão se chocar. Quem tem menor massa, ela vai voar. Tá certo. Então, bora ver. No final das contas, a quantidade de movimento, ela precisa se conservar. Tá? Vou escrever aqui que a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final. Certo? Percebemos que a inicial vai ser zero. Não tinha velocidade. E a final? Bora ver. Então nós temos na quantidade de movimento final a quantidade de movimento do cosmonauta mais a quantidade de movimento da bomba. Massa do cosmonauta, ele tem 90 kg. E a velocidade dele? É o que ele quer saber, né? Velocidade dele. Muito bem. Tá certo, depois a gente vê essa questão. A quantidade de movimento da bomba, a massa da bomba é 360 e a velocidade diz que ela sai com 0,2 metros por segundo. Tá? Ficou desse lado 90V e pro outro lado menos 72. Aí vou passar dividindo, vai ficar menos 72 por 9, por 90, né? Velocidade. Bom, quando eu fizer essa divisão, vai dar menos 0,8, no caso, metros por segundo. Certo? Tiago, e agora? Calma. O que significa aquele menos? Simplesmente isso aqui, olha. A bomba foi para cá com 0,2. Esse menos significa que ele foi para lá. Está no sentido oposto da convenção do sentido positivo. Simplesmente. Então, aqui está a nossa resposta. Tá certo? E podemos seguir. E chegamos na questão mais interessante do nosso vídeo. Isso aqui é da Academia Militar Agulhas Negras, AMAN, vestibular militar. Dois fios inextensíveis, paralelos, idênticos e de massas desprezíveis suspendem um bloco regular de massa 10 kg. Olha lá o bloquinho. Formando um pêndulo vertical balístico, inicialmente em repouso. Tudo bem. Um projétil de massa igual a 100 kg. Opa, 100 gramas. Que bala é essa? Com velocidade horizontal, penetra e se aloja no bloco
devido ao choque, o conjunto se eleva a altura de 80 centímetros, conforme figura abaixo. Considere que os fios permanecem sempre paralelos. A velocidade do projétil imediatamente antes de entrar no bloco é... Que coisa, hein? Ó, temos duas situações aqui. É a ideia da conservação de energia mecânica. Duas coisas que a gente vai ter que conservar aqui, a energia mecânica e a quantidade de movimento, certo? Tá certo, então vamos tentar pensar imediatamente antes do choque. Todo o conjunto bala e bloco tinha só energia cinética, tá? Cinética, porque quando foi transferida toda essa energia do conjunto, né? E no final ele só tem energia potencial gravitacional. Será que nós conseguimos escrever isso? Deixa eu passar para cá, de repente tem mais espaço aqui embaixo. Eu vou ficar subindo para a gente pegar os dados, tá? Então, a energia mecânica final, né? Tem que ser igual à energia mecânica inicial. No final, eu só tenho energia potencial e no início eu só tenho cinética. Então, massa do conjunto, tá? Bala e bloco. A gravidade, a altura e no final eu tenho a massa. Eu vou colocar a massa total aqui, tá? Porque depois vai ser interessante a gente fazer essa diferenciação. Tá? A massa já foi embora aqui. Tchau. Vai tarde. Gravidade é 10. A altura 80 centímetros. Velocidade do conjunto no início do movimento sobre 2. Então, 10 vezes 0,8, 8. Vezes o 2 que eu passar multiplicando, 16. Passo a raiz. Então quer dizer que a velocidade com que todo esse conjunto sai é de 4. Tá? Na hora que a bala bateu, o bloco e a bala saem com 4 metros por segundo. Lá em cima a gente sabe que ele vai parar. Tá certo. Se ele vai parar, então agora a gente pode fazer a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final. Ele quer saber antes ou depois? Deixa eu ver. A velocidade imediatamente antes de entrar no bloco. Então, deixa eu colocar inicial aqui para ficar mais interessante. Igual a quantidade de movimento final. Qual é a quantidade de movimento inicial? Nós tínhamos uma bala com uma velocidade altíssima e um bloco sem nada, né? Então, quantidade inicial da bala, vou colocar assim do projétil, tá? Mais a quantidade inicial do bloco. E no final, a quantidade vai ser um conjunto só, então vai ser a quantidade final do sistema. Deu para entender? No início eu estou fazendo a diferenciação, mas no final vai ter só o bloco todo. Bora ver o que a gente consegue fazer aqui. Então, inicial do projétil vai ser a massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil que eu quero. Fechou? Inicial do bloco. Não tem nada, o bloco estava parado. Joia. Então, uma informação a menos. Mas a quantidade de movimento final vai ser a massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade, que foi aquela que a gente calculou. Ficou jóia aqui. Então, massa do projétil, vamos subindo, 100 gramas, tá? Bem aqui, ó, 100 gramas, ou seja, 0,1 quilogramas. É um projétil grande, hein? 0,1 quilogramas. Velocidade inicial do projétil, quero. Massa dos dois, deixa eu colocar com calma, vai ser o 0,1 mais a massa do bloco. Massa do bloco, 10. 10. E a velocidade,
4. Essa aqui que a gente calculou. Porque todo bloco ele saiu imediatamente com 4 metros por segundo. 0,1 vezes velocidade inicial do projétil. Aqui ficou 1,1 vezes 4. Dá 4,4, né? Não é isso? 1,1. Não. 10,1, Thiago. 10,1, bora fazer com calma. Vezes 4. Vou passar. Que tal se a gente multiplicar tudo por 10 para aquele 0,1 virar 1? Bora. Mais fácil a nossa vida, né? E desse lado aqui fica 101 vezes 4. Então, a velocidade inicial do projétil deu 404 metros por segundo. Será que eu tenho essa resposta em metros por segundo? Que bom, letra E. Deixa eu só empacotar aqui, enquanto eu vou despedindo de vocês. Meus amiguinhos, olha, vocês viram, não tem nada de extraordinário. Interpretação continua sendo a chave do negócio, tá bom? Espero que tenha valido, né, essa revisão, tá? É um assunto que, vez por outra, cai nos vestibulares e fica aqui do lado do professor Thiago o nosso abraço e fica o convite, vem pra rede, porque na rede o negócio fica mais fácil. Abraço para vocês.